Já estamos de volta e olha só que bom ter jardim em casa. É tudo de bom, não é? Aquele cantinho para as plantas e o verde da natureza. Nós vamos conhecer um jardim que não é só um jardim tradicional. Ele é cuidadosamente planejado para ter um efeito terapêutico. E para você ter uma ideia, em alguns países eles chegam a atribuir o nome de jardim de cura. Para cada tipo de público existe um determinado desenho de jardim, uma concepção específica, elementos determinantes, porque senão não vai funcionar. E normalmente ele é planejado por mais de uma categoria de profissionais que envolve, além de paisagistas, geógrafos, médicos, ecólogos. Quem vai falar mais sobre esse jardim que é fantástico é Neide Braga. Tudo bem, Neide? Bom dia. E você? Bom dia. E tão bom um lugar com plantas, né? Não é? Muda o astral. A gente estava falando lá, olha, precisa cuidar da saúde e tem coisa, mas vamos correr no parque, mas quem não pode correr no parque faz o quê, Neide? Não é? Você está satisfeito com o teu corpo, mas a cabeça não está funcionando? Aí também não dá, tem que associar as duas coisas, né? Então, como você citou na chamada, é interessante que hoje a gente tem os profissionais que elaboram jardins, né? Mas quando a gente fala de jardim terapêutico, é uma especialidade dentro do paisagismo. Então, como é que surgiu isso, né? Eu, por exemplo, estou há 10 anos na área. Tá. E toda vez que eu entrego um jardim, eu percebo a reação fisionômica do cliente. Muda. Teve uma cliente até que chorou quando eu entreguei o jardim, porque disse que eu estava tirando ela da depressão. Então, eu fui atrás de pesquisa para ver se isso tinha realmente um cunho científico. Uma comprovação. Exatamente, e tem. Tanto que, como você também citou, é um jardim para cada tipo de situação. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, nós, né, no dia a dia, a gente tem situações que nos colocam diante de um estresse, né? Às vezes você está trabalhando, o chefe, alguma coisa, você fica triste. Pessoas que estão no hospital, por exemplo. Não é agradável você toda hora no hospital visitar alguém. Não, e tem aquela parte do hospital, olha, precisa dar uma caminhadinha todo dia. Aí você sai para caminhar no corredor do hospital, o que você vai ver? Então hoje também essa técnica tem sido levada para alguns hospitais. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Hospitais, é interessante que é tão abrangente a história dos jardins terapêuticos que ele afeta a vida de imigrantes, de refugiados, de crianças com câncer, de doentes com Alzheimer, pessoas que passaram por quimioterapia, que ficam com a baixa estima alta. A gente tem algumas fotos de ambientes, né, que só o fato, independente até que você perceba, né, que tem uma ação terapêutica, o fato de você ver o antes e o depois já te causa um bem-estar, né? A gente pode dar uma olhadinha nas imagens que você vai observar. Olha, por exemplo, aqui era uma casa bacana, tinha uma churrasqueirinha, né? Mas tá faltando alguma coisa. Exatamente. Com poucos elementos ali você consegue transformar, não é? Exatamente. E o gostoso, quando você olha para a carinha do cliente, quando você vê essa transformação, muda. Então, alguns casos... um cantinho embaixo da escada que às vezes está ali desvalorizado com poucos elementos. Nem precisa fazer uma coisa tão sofisticada, né? Exatamente. Ele traz vida. Ó, ali já tinha um desenho no chão. Exato. E de repente você colocou mais algumas plantas com volumes diferentes, tamanhos diferentes. E esse tipo de situação, por exemplo, você usa os volumes, as espécies para causar algum tipo de efeito? Sim, sem dúvida e de acordo com a carinha do cliente. Porque, por exemplo, esse corredor olha, né? Como era difícil. Era um corredor sem nada ali. Esse espaço também antes, ele só tinha uma piscina. Ali onde você está vendo o deck era uma piscina embaixo, né? E aí a gente aproveitou e fez com os elementos. Mas a gente tem, quando a gente fala de terapia e trabalhar com os elementos, por exemplo, tem um cliente que não gosta de flor. Então não adianta você colocar flor no jardim dele, porque ao invés de fazer o efeito terapêutico, vai causar um efeito contrário. Você também faz uma avaliação, é quase também, vamos dizer, que como um médico, você precisa pesquisar, né? Até se essa pessoa está passando por um problema. Uma pessoa que passou por um problema grave de saúde, tem assuntos específicos. Quem fez uma quimioterapia não vai querer um jardim que expõe. Exatamente. Né? Tem que ser um jardim introspectivo. Isso, exatamente. Então, dentro dos hospitais, você pode ter 3 ou 4 tipos diferentes para cada tipo de público. Por exemplo, um dos públicos do hospital é o próprio médico, o próprio enfermeiro. Porque trabalhar ali dentro do hospital é uma profissão bem... Tensão, exatamente. Momentos que eles têm que lidar com situações muito difíceis e que, querendo ou não, mexe com o emocional. Claro, são humanos, né? São seres humanos. E o que é usado nesse sentido? Então, aí você vai fazer, primeiro que ele precisa ter um elemento de descanso, então vai precisar ter um banco nesse jardim. Segundo, que se for um jardim que os pacientes também frequentam, ele não vai conseguir descansar, porque aí vai ter alguém lá querendo saber da doença e tal. Então, a gente vai fazer um jardim isolado onde só esse staff do hospital possa frequentar.
para que ele realmente fique ali 10, 20, 30 minutos, 1 hora. E o jardinzinho interno, tipo que a gente chamava o jardim de inverno antigamente, que agora já é outra concepção. Exatamente. As empresas têm feito muito isso, assim, aquele horáriozinho que o funcionário vai tomar um cafezinho, vai dar uma descansada, ele ter um espaço. Exatamente, porque ele volta ao trabalho revigorado e mais satisfeito até com a instituição onde ele trabalha. Você falou da quimioterapia, justamente. Então, a pessoa, as mulheres principalmente, né? Você perde cabelo e tal, então a sua autoestima fica baixa. Então, o que vai fazer? Um jardim também onde só entre os parentes e os pacientes. Já um jardim para pessoa idosa, por exemplo, o idoso ele fica um pouco mais solitário, ele sente solidão. Então, você não vai fazer um jardim isolado porque ele vai ficar mais solitário. Então, você vai fazer um jardim onde ele possa interagir com essas pessoas. Um hospital psiquiátrico, por exemplo. As pessoas, elas estão ali em tratamento e estão perderam as rédeas da vida dela. Se você faz um jardim isolado, também não vai ter efeito. Então, precisa ser um jardim aberto, onde até ela tenha contato com ambientes externos, para ela observar outras pessoas que estão com a sua vida equilibrada e ela se inspirar naquilo e tomar as rédeas da sua vida de volta. E pessoas que, na verdade, usam essa arte, a gente pode dizer que o paisagismo é uma arte para resgatar também. Hoje já tem ações nos Estados Unidos que as pessoas até vão plantar para poder resgatar alguma coisa. Exatamente. Na Inglaterra também, o governo ele cede um terreno para que a pessoa possa cultivar, e o argumento delas é: eu faço isso para não adoecer. Inclusive, a gente tem dados de diminuição de tempo de internação, por exemplo, em hospitais. Olha que bacana. Então, quando você está em alguns locais de hospitais, quando você não pode ter planta no corredor por causa das macas que você tem que circular, eles trabalharam com fotos. Painéis de fotos. Com painéis de fotos. Dentro da sala de cirurgia, colocaram no teto a imagem. E a pessoa sentiu menos dor ao passar pela cirurgia. Não, e é muito interessante. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem um exemplo na rua, né? Que tem fizeram praticamente uma ponte ali que liga o hospital ali do coração com o outro lado da rua, que é todo cheio de plantas. Então, até quem passa na rua tira aquela impressão, porque ali é uma área de muitos hospitais. E fica uma coisa tensa. Hostil, né? Você Exato. vê muitas pessoas, médicos passando, então até para quem passa na rua, passa uma sensação, né? Normalmente quem vai ali vai visitar uma pessoa que está adoentada, um parente que está em fase terminal, enfim, é uma situação difícil. Estressante. Não só para o paciente, né? Para as pessoas, para os parentes que precisam estar convivendo naquele ambiente diariamente. Você cria um ambiente mais agradável para visitar o hospital, para ir visitar o seu parente no hospital, né? Se você receber ele no jardim, você já vai ter mais vontade de ir ao hospital e sentir menos impacto negativo. Não, e até porque o acompanhante, vamos dizer assim, no momento desse de estresse, de uma situação de saúde, o acompanhante tem que também ficar ali naquele ambiente. Exatamente. Mesmo que ele não está doente, não está internado, mas ele tem que estar ali. E ele também está sofrendo as influências, né, ali psicológicas, e claro que o jardim vai fazer toda a diferença. E para criança tem um outro estudo num hospital bem conhecido nos Estados Unidos que eles usam elementos infantis e também ensinam as crianças a cultivar alface, rúcula, outras coisas, e depois a criança é levada até a cozinha do hospital para ver o preparo daquilo. Introduzir na alimentação do dia a dia coisas que essa criança não tinha o hábito, que na verdade no hospital vai precisar aprender a conviver com aquele tipo de alimentação também. E vai tornar a estada dela lá menos dolorosa, né? Porque ela vai simplesmente ter o contato com a natureza e esquecer um pouco das dores que ela está sentindo naquele momento. E como você mesmo citou, é um trabalho de profissionais. Então Exatamente. você, paisagista, trabalha junto a arquitetos e até de repente pode, isso que eu ia falar, psiquiatra, dependendo do problema da pessoa, você conseguir detectar qual é o estímulo que você tem que dar para aquela pessoa no dia a dia e usar esse recurso através de plantas e vai trazer equilíbrio para o seu dia a dia, não é? Exatamente, Essa é a ideia. Naturalmente, o que a gente falou no começo do programa, bem-estar e qualidade de vida. Exatamente, não é isso? É isso. Adorei, né? Que bom. Que bom, a gente já acha a planta o máximo, planta faz bem, né? Transforma o dia a dia, transforma o ambiente e agora mais ainda que você pode usar para se beneficiar, inclusive num momento difícil aí de saúde. Sim, sem dúvida. Não é? Obrigada, viu? Imagina, obrigada a você. Um prazer te receber. Prazer.